No vídeo de hoje eu quero contar para vocês o porquê da inflação no país estar descontrolada. No acumulado dos últimos 12 meses são quase 9%, isso apenas do IPCA, fora o IGPM que acumula uma alta de mais de 30%. Quero te contar também como se proteger de forma efetiva contra a inflação, que come o poder de compra do seu dinheiro ao longo do tempo. Então vamos ao vídeo. Salve! Bem-vindos a mais um vídeo! Algo que você já sabe é que a gasolina em algumas regiões do país já chegou a bater mais de R$ 7,00 o litro, algo impensável há pouquíssimo tempo atrás. Além disso, outro ponto que talvez você já saiba é o fato de que houve um aumento na fatura de energia elétrica que foi aprovado pela ANEEL no dia 31 de agosto de 6,78%. Esses são apenas alguns dos exemplos de aumento nos preços dos produtos essenciais do brasileiro que está afetando sobremaneira o custo de vida de todos os cidadãos, principalmente do mais pobre que sempre sofre mais com a inflação. E qual foi a causa de todos esses fenômenos inflacionários que parecem que não vão acabar tão cedo? A principal causa, meu amigo, foi, por incrível que pareça, o auxílio emergencial. Você sabe que, com a pandemia, muitas empresas precisaram fechar, muitos trabalhadores perderam seus empregos e por isso, por serem obrigados a ficar em casa por medidas de lockdown recomendadas pela OMS, Organização Mundial de Saúde, o governo foi obrigado, não vou entrar aqui no mérito se essa medida foi certa ou não, mas foi obrigado a estatuir uma renda mínima básica para que as pessoas sobrevivessem. E esse foi o auxílio emergencial. Só que, como você percebe aqui da lei que previu o auxílio emergencial, seriam apenas 3 meses de R$ 600 reais, e esses 3 meses seriam contados da publicação dessa lei, que foi publicada em abril de 2020. Logo, inicialmente, o auxílio emergencial seria pago até julho de 2020. Acontece que o auxílio emergencial vai ser pago até outubro de 2021. Essa super extensão do auxílio emergencial, com injeção de dinheiro na economia, em compensação, redução da produtividade, uma vez que as pessoas estavam recebendo dinheiro sem produzir mais bens e serviços. É óbvio que em determinado momento a economia não conseguiria mais absorver todo esse dinheiro entrando. E você sabe que dinheiro por si só não é nada, ele é só um meio de troca que visa bens e serviços. Se bens e serviços não estão sendo produzidos, apenas mais dinheiro, isso gera obviamente inflação. É a lei da oferta e da demanda. Muito dinheiro, muita oferta de dinheiro, logo o poder de compra das pessoas tende a reduzir e o preço dos produtos e serviços tende a aumentar. Não bastasse tudo isso, ainda temos a crise hídrica, falta de chuva, o que também gera inflação porque aumenta-se a demanda por água e energia elétrica, mas não se consegue produzir tanta água e energia elétrica pela falta de chuva, recurso natural mais básico que tem. Além disso, atualmente também estamos vivendo um problema com a falta de insumos, o que também gera inflação, porque você não consegue produzir mais bens e serviços por faltar os itens básicos de matéria-prima. E assim, de novo, a demanda acaba superando a oferta de produtos e serviços e o preço sobe pela lei da oferta e da procura. Perceba que só com a prorrogação do auxílio emergencial foram 44 bilhões de reais injetados na economia, sem aumento de produtividade. Antes, o governo pagava apenas o Bolsa Família, e ainda paga. Como era um valor diminuto, a economia conseguia absorver isso sem grandes impactos negativos. Agora, com todo esse volume de dinheiro do auxílio emergencial, a economia não suportou. E obviamente que os preços aumentaram de forma extraordinária. Outro ponto que favorece também o aumento nos preços é o aumento da demanda decorrente da saída das pessoas de suas casas, pelo afrouxamento do lockdown. Mas isso contribuiu de uma forma menos significativa. A maior causa mesmo foi esse auxílio emergencial pago de forma extensa. E de novo, eu não estou entrando no mérito se foi certo ou errado um auxílio emergencial tão extenso. Só estou dizendo que ele foi a grande causa desse evento inflacionário que estamos experimentando, infelizmente. E o que então o governo vai fazer para minorar os efeitos da inflação na economia brasileira? Aumentar a taxa de juros. Ela hoje está em 5,25%, mas a projeção
é para que supere 7% até o final desse ano. E por que o aumento da taxa de juros, taxa Selic, pode reduzir a inflação? Porque daí o custo do dinheiro, o custo da obtenção de capital por terceiros junto a instituições financeiras fica mais caro e aí as empresas deixam de se alavancar. E assim, além das empresas, muitas pessoas passam a migrar para a renda fixa, a poupar dinheiro, não a gastar e movimentar a roda da economia. Dessa forma, ocorre uma desaceleração econômica, redução do PIB e, consequentemente, redução da inflação. Não bastasse isso, as próprias instituições financeiras que estavam preferindo emprestar dinheiro a terceiros e também a investir em ações, passam a investir em títulos públicos que agora pagam juros mais altos, que estão atrelados à Selic. Só que você, cidadão, você investidor, como se protege da inflação de uma forma efetiva? A única forma testada no tempo e que seja eficiente de forma comprovada foi dita pelo Jeremy Siegel no livro Investindo em Ações no Longo Prazo. Ele demonstra que num período de 200 anos, então não é qualquer períodozinho, as ações, investimento em ações baratas, ele é adepto da filosofia do Deep Value Investing, como eu sou também, supera e muito as ações caras, a renda fixa e a inflação. Portanto, estatisticamente, investir em ações a bons preços é a melhor forma de você se proteger da inflação, principalmente no Brasil, onde a inflação costuma ser descontrolada. E por que as ações são efetivamente uma proteção contra a inflação? Porque as ações são participações empresariais e as empresas nunca sofrem os efeitos da inflação. Elas repassam o aumento dos custos dos insumos ou dos seus fornecedores ao consumidor final ou ao elo da cadeia produtiva posterior, até chegar no consumidor final, que realmente paga a conta. Isso porque toda e qualquer empresa coloca no preço do seu produto e serviço todos os custos que envolvem aquele produto ou serviço. E esses custos, obviamente, estão atrelados aos efeitos inflacionários. Vamos exemplificar para que fique muito bem claro. Eu fiz aqui 3 exemplos de uma cadeia produtiva de forma bem simplificada para que você entenda. E nós temos então, quando ocorre um reajuste tarifário pela ANEEL, como ocorreu recentemente, a empresa de energia elétrica, distribuidora, por exemplo a Copel, ela pega esse custo do aumento da tarifa e repassa ao consumidor final, que efetivamente suporta esse aumento na fatura de energia elétrica. Dessa forma, o aumento do preço da energia elétrica não afeta a Copel. Por isso, se você investe em Copel, lembrando que aqui não é uma recomendação de investimento, você acaba ficando protegido da inflação deste setor, já que você, como consumidor final, paga o valor da fatura com o aumento, mas em compensação, este aumento entra no caixa da empresa, aumenta o seu EBIT da sua geração de caixa, e aí esse valor acaba se agregando ao valor de mercado da companhia, que também poderá ter mais disponibilidade de caixa para distribuir a título de dividendos, e você como acionista então se beneficia. E aí você fica protegido. De um lado sofre os efeitos da inflação como consumidor, mas de outro como acionista fica protegido e lucra com a inflação. Da mesma forma, aumento no preço da carne. Aí temos o frigorífico, que repassa o custo do aumento da carne para o supermercado, no caso aqui, por exemplo, Pão de Açúcar, que está na bolsa, que repassa o custo ao consumidor final, você que vai lá no supermercado e compra a sua picanha. Se você ainda consegue comprar picanha, eu não consigo. Dessa forma, você que sofre ali com o aumento do preço da carne, se você tiver ações do Pão de Açúcar, em tese, você vai estar protegido da inflação, porque o Pão de Açúcar vai ter um aumento na sua geração de receita. Temos ainda o exemplo dos combustíveis. Petrobras aumenta o preço nas refinarias. BR Distribuidora Ultrapar para quem não sabe, é o posto Piranga, repassa esse custo ao posto de combustível, que repassa o custo ao consumidor final que vai lá abastecer a gasolina do carro dele. Então, se você tiver, por exemplo, ações da Ultrapar ou da BR Distribuidora, você consegue minorar os efeitos da inflação sobre o setor de combustíveis. Como eu disse, você paga a gasolina mais cara por ser consumidor, mas ao mesmo tempo ganha com uma possível valorização das ações e aumento da geração de caixa daquela companhia envolvida nesse setor que repassou o custo para o elo posterior da cadeia produtiva e por fim ao consumidor final. E vale ressaltar que você vai ganhar ainda que a empresa não distribua dividendos. Por quê?
esse aumento no EBITDA vai acabar sendo incorporado à empresa, que vai justamente ter uma valorização, ela vai passar a valer mais no mercado, porque esse dinheiro ficou ali dentro ou foi reinvestido. Só que se esse dinheiro também sair na forma de dividendos, você como investidor ganha, porque aí o valor dos dividendos aumenta e você pode comprar mais ações daquela companhia. Portanto, além de ser estatisticamente mais vantajoso investir em ações para se proteger da inflação, é uma questão lógica da economia, que não tem como evitar. As empresas sempre vão repassar os custos da inflação ao consumidor final. Por isso, você como consumidor final, para se proteger, precisa ser sócio dessas empresas. Bom, conta aí pra mim qual é a sua opinião sobre a inflação no país e se investir em ações é a melhor forma de se proteger contra ela. Não deixa também de se inscrever no canal, isso é muito importante aqui para impulsionar o canal e para que você receba mais vídeos que possam lhe interessar. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!